Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Empreendedor. Gente, não esqueçam de seguir nossas redes sociais, principalmente o Instagram e o nosso YouTube, beleza? Vai lá, ó, a gente tá em todas as nossas redes sociais, mas não esqueça essas duas que são as principais, tá? Hoje temos um episódio especial, gente. Vocês vão conhecer um pouco do mundo das finanças, vão conhecer um pouco do mundo do consórcio. Nós estamos aqui com o Consórcio Sem Segredo. Vou pedir para cada um se apresentar hoje. Se preparem que hoje vocês vão saber bem como que funciona o consórcio, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Então, Sandra, obrigado pela participação de todos vocês. Queria que você contasse um pouco primeiro da sua história e depois a gente vai perguntando sobre o consórcio e sobre algumas perguntas que muita gente quer saber. Sim, boa tarde, gente. Meu nome é Sandra. Eu tenho 25 anos que eu trabalho com consórcio e com vendas também. Nós temos uma empresa, Triunfo Soluções Financeiras. Ela tem 16 anos que ela atua em Minas e também em todo o território nacional. Nós trabalhamos principalmente com foco em consórcio. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ana Carolina. Eu também trabalho com consórcio. Na verdade, por formação, eu sou advogada. Advogo na área dos contratos, né? E também trabalho com investimentos. Aqueles clientes que têm dúvidas em relação à taxa Selic, a questão dos investimentos mesmo e do contrato de consórcio, eu sempre estou disposta aí a auxiliá-los e esclarecê-los. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe. Eu também faço parte da Triunfo, né? Sou um dos sócios. E eu estou na área, né, de consórcio há mais de 10 anos, atendendo e realizando os sonhos de muitos clientes. Ah, muito bom. Antes disso, o que é consórcio? Que acho que muita gente acaba querendo saber, né, entender, porque tem muita gente que de repente não sabe. Aí, o que você poderia explicar para mim? O que é consórcio? Consórcio, Pedro, é a união de pessoas que têm o mesmo objetivo. Exemplo, adquirir um bem, que seja um imóvel, um veículo. Também no ramo de serviços, nós fazemos consórcios para prestações de serviços, como energia solar. Então, consórcio é uma união de pessoas que têm o mesmo interesse. Então, são formados grupos onde essas pessoas participam para fazer a liberação do crédito. Isso tudo de uma forma muito econômica, porque nenhum deles pega um dinheiro emprestado no banco, e sim através do próprio recurso do grupo. Entendi. Então, é um grupo que eles vão fazendo ali os aportes, e aí, conforme vão fazendo ali os aportes ali, então é tudo ali esquematizado ali entre eles, ali onde fica esse dinheiro, pelo que eu entendi. Fica esse dinheiro como se fosse um dinheiro guardado, é isso? Sim, isso depende de uma administradora que é regulamentada pelo Banco Central. É através dela que é regido e gerido todos os grupos. Então, uma administradora faz a gestão do grupo de consórcio. Então, ela que oferta os lances, ela que faz o recebimento dos boletos, ela que faz a contemplação, né, no dia da assembleia. Então, ela que faz a gestão de todo o grupo. Então, depende de uma administradora para que isso ocorra de uma forma regulamentada pelo Banco Central. Entendi. E aí, por que você resolveu trabalhar com consórcio? Pedro, a minha história é muito antiga. Eu sempre trabalhei com vendas, tá? Desde nova mesmo, adolescente. E eu amo vender, inclusive eu sou mentora de vendas também. Então, foi algo que eu entendo que eu resolvo problemas de clientes, porque eu chamo que nós somos a resposta. A Triunfo, ela é a resposta para muitos clientes. Então, por isso que eu decidi trabalhar com consórcio, porque é uma forma realmente econômica do cliente adquirir bens. E aí já tem 25 anos que você trabalha com isso. E como foi a ideia de começar com isso? Na verdade, eu queria ser vendedora de uma concessionária. Eu seria vendedora num salão para vender veículos zero, Chevrolet. Uhum. E eu fui contratada por conta de, na entrevista, falar qual é o seu desejo, o seu sonho. Eu disse, eu quero comprar uma S10 cabine dupla a diesel. E foi um dos motivos. Eu também tinha uma carteira de cliente já, porque eu sempre trabalhei com vendas, e eles resolveram me chamar, mas não para vender consórcio, seria para venda de salão que eu fiz a entrevista. Só que me chamaram e falaram, eu tenho uma vaga
para você vender consórcio. Então, em 1992, eu iniciei minha carreira vendendo consórcio por conta de um chamado que veio meio desviado, mas eu entendi que realmente já era um propósito de Deus na minha vida para que eu trabalhasse com consórcio. E vocês começaram aonde? Eu comecei na época em Juiz de Fora, né? É uma concessionária Chevrolet. Depois Entendi. disso, a gente foi evoluindo, eu fui trabalhando para outras administradoras também. Mas eu iniciei vendendo consórcio Chevrolet, Tá. somente de veículos. E aí, quando foi fundado, foi quando foi fundada a Triunfo? Não, isso há 25 anos atrás, praticamente, né? Entendi. Aí, quando foi fundada, você resolveu fundar a Triunfo? Sim, Pode a gente contar. começou a trabalhar antes com consórcio. A minha primeira experiência foi no Magazine Luiza. A gente foi num treinamento em Franca, São Paulo, para conhecer mesmo o consórcio, como que funciona, ver uma administradora de dentro. Gente, vocês não têm noção. É assim, um trabalho mesmo, acompanha cada cliente. Porque como ela estava falando, a administradora, ela cobra um percentual para administrar o grupo. E aí, esse percentual é pago a sede, os funcionários que trabalham. Então, a gente trabalha para administradoras que são gigantescas, têm prédios enormes, né? Administradoras que são um banco mesmo. E aí, a gente foi num treinamento lá, ficamos imergidos durante 3 dias para conhecer os detalhes do consórcio. E aí, começamos a trabalhar. Trabalhamos em lojas do Magazine Luiza. Nossa história começou assim. A gente tinha uma mesinha lá no Magazine Luiza e tinha aquela carteira de clientes toda do Magazine. Então, era em várias lojas de Minas Gerais. E aí, a gente começou a sendo o destaque no Magazine Luiza, ganhando premiações e fomos pegando mais e mais lojas até que a gente conseguiu chegar na loja da nossa cidade, que é de Juiz de Fora, e aí era uma loja grande, que era bem difícil conseguir lá, e a gente conseguiu chegar lá. E aí fomos avançando e nasceu a Triunfo. Aí nasceu a Triunfo. Isso. Entendi. Então, na verdade, foi uma... Aí vocês acabaram unindo, então, os 3 para surgir a Triunfo. Cada um Isso. começou... Mas, mas antes de vocês já trabalhavam Vocês já trabalhavam juntos ou não? Pelo que eu entendi, não, né? Não. Cada um Felipe- tinha uma empresa. Cada um A tinha uma Sandra tinha a empresa, empresa entendi. dela e eu E a aí, minha. entendi. Aí vocês resolveram se unir. E aí fundaram a Triunfo. Qual foi a diferença de fundar a Triunfo? Então, Felipe trabalhava para o Magazine Luiza também com uma empresa dele. Eu trabalhava também para o Magazine com uma empresa minha. E nós resolvemos fazer essa junção. Na verdade, nós somamos forças, né? Porque nós dizemos sempre, hoje mesmo a gente falou sobre isso nesse fechamento desse contrato para o empresário. Cada um tem uma habilidade. Então, isso ficou muito bom. Nós somamos esses esforços, cada um dentro da sua área. Então, as nossas vendas aumentaram muito por conta disso. Nós formamos várias equipes, né? Tivemos vários funcionários a partir disto. Então, isso só nos alavancou em relação a sermos empresário mesmo. E vamos lá. Hoje, se alguém entra em contato com vocês, por exemplo, eu fiquei interessado em ter um consórcio, mas eu não entendo muito bem, me explicaram muito por alto. Como é que você conseguiria me vender um consórcio, por exemplo? Detalhe, quais são os tipos de consórcio que eu poderia contratar? Eu particularmente, eu conheço consórcio de carro. Tem outros consórcios que podem ser contratados? Ô Pedro, cuidado, você vai sair daqui assinando um contrato, hein? Pode explicar. falar. Pode? Então, nós trabalhamos com vários segmentos. Para iniciar, nós trabalhamos com várias instituições bancárias. Então, a Triunfo hoje é uma representante, ela intermedia várias administradoras e bancos. Então, nós temos no nosso portfólio várias empresas, né, que oferecem consórcio em vários segmentos. Muitas pessoas acham que consórcio é somente de veículo, mas não. Consórcio, por exemplo, é de imóvel, de veículo, para capital de giro, para alavancar patrimônio. Então, muitos empresários utilizam deste recurso, né, de alavancagem patrimonial através do sistema de consórcio, principalmente no consórcio de imóvel. Fazemos também consórcio para pesados, que são caminhões, máquinas agrícolas, colheitadeiras, e fazemos o consórcio de serviço, que não é
tanto o nosso foco, né, Ana Carolina? Sim. Mas nós fazemos também, que é para prestação de serviços. Então, por exemplo, para pessoas que estão cursando faculdade de medicina e querem fazer uma festa daqui, quando forem formar, nós fazemos consórcio também. Implantes, tratamento dentário, implantes de silicone, estética, então tudo isso. Na verdade, tem consórcio para tudo, para viagens também. Sim, por exemplo, falam que você faz um consórcio, aí pelo que você falou que é um grupo, e depois eu já ouvi dizer que você pode ser contemplado. Isso seria o quê? Seria tipo um sorteio dentro ali daquele grupo que fez o consórcio, é isso? Quando você contrata o consórcio, o crédito não está liberado, não está disponível para o uso. A forma de liberação do consórcio é através do sorteio e através do lance. O sorteio, geralmente pela Loteria Federal, o consorciado tem aquele número ali, vai ter o número sorteado na Loteria Federal, ou então através do lance. O lance é a forma de você ofertar um valor, tipo leilão, para antecipar a sua contemplação. E dentro da modalidade do lance também tem várias características. Temos o lance livre, lance fixo, trabalhamos com lance fidelidade, então, assim, é bem complexo. Explica um pouquinho, Felipe, como que é o lance embutido? O lance embutido, exemplo, você quer fazer um consórcio de veículo. Você Por compra exemplo. um veículo. E você tem pressa em ter esse crédito para comprar esse carro. O lance embutido é o quê? A própria administradora disponibiliza esse lance para você. Entendi. Sem ter que você disponibilizar do seu capital, né, de recursos próprios. Sim, entendi. Então, ou seja, nós vamos utilizar o lance embutido para acelerar a contemplação e ter esse crédito liberado para você comprar esse veículo. Se chama lance embutido. Lance embutido, entendi, tá. E o que além a Triunfo, além dos consórcios, quais outros tipos de serviços que vocês oferecem? A gente trabalha com financiamentos de veículo, financiamentos de imóvel, home equity e o consórcio. Mas o nosso foco é o consórcio, porque é o produto da vez, Pedro. A ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, dados que os consórcios têm sido comercializados em bilhões. Não sei se são 200 bilhões ou trilhões. Então, assim, é um mercado que vem crescendo, as pessoas vão conhecendo e quem conhece vê que tem várias possibilidades de você comprar bens com baixa taxa, sem juros, pagando apenas a taxa administrativa. Então, assim, hoje o consórcio evoluiu muito, não é só para aquele cliente investidor que acha que vai pagando parcelinhas ali e vai pegar o bem daqui 30 meses ou então daqui longo tempo. É para o cliente também que quer alavancar o patrimônio, quer fazer patrimônio a baixo custo ou então arrematar imóvel de leilão, são várias oportunidades. Por isso, o nosso foco é no sistema de consórcio. E o consórcio é um crédito barato. O financiamento está cada vez mais alto as taxas e também difícil conseguir um financiamento. É a aprovação. Entendi. Por exemplo, você falou que tem consórcio de tudo, né? De Sim. todo e um pouco. O consórcio mais comum, geralmente, é o quê? É de veículo, mas tem consórcio também de casas. Sim, é porque depende muito da região, né? Então, nós vendemos mais consórcio para imóvel. Para imóvel? Sim, para sim. compras de casa, apartamentos, E fazendas. como é que funciona esse concurso, isso de carro, de imóvel, de consórcio de imóvel? Então, funciona da mesma forma de um consórcio de veículo ou de serviço. O cliente, primeiro, na Triunfo, nós damos uma consultoria para entender quem é o cliente. Qual a condição, qual a entrada, qual o valor de parcela que é possível esse cliente pagar mensalmente. Após a consultoria, nós vamos direcioná-lo no melhor plano. Por isso, nós trabalhamos com várias administradoras para nós conseguirmos fazer um mapeamento melhor e sabermos onde esse cliente vai ser encaixado. Vai depender se é investimento, se o cliente tem uma necessidade desse bem mais rápido, então aí vamos utilizar, no caso como o Felipe disse, o lance embutido ou não, se é um planejamento, porque tem pessoas que compram carros para filhos que daqui 5 anos eles precisam ser contemplados. Então, realmente, nós precisamos da consultoria. Então, nós vamos entender para atender esse cliente. Entendemos o cliente, vamos montar o plano para ele e apresentar. Então, é dessa forma.
Tá, mas deixa eu te falar. Essa consultoria, então, ela já é embutida no que vocês fazem. Então, assim, eu procuro vocês e aí eu quero fazer um consórcio. Ali vocês já vão me explicar ali como é que funciona. Então, isso já seria a consultoria, justamente para eu acabar não escolhendo nada errado. Sim, É isso, justamente. né? Então já está incluído ali. Além das redes sociais, qual o forte de vocês? Por vocês terem tanto tempo, acho que vocês já têm uma cartela de clientes. E como é que funciona, por exemplo, esses clientes? Uma vez que eles contratam com você, depois é bem capaz de ou indicarem, ou então às vezes acabam querendo fazer outro tipo de consórcio, não é mesmo? Sim. Isso, Não a fala. gente tem vários tipos de clientes, né? Tem clientes que querem adquirir um imóvel, ou então mesmo que eles querem investir em uma carta de consórcio e vender, porque também tem um mercado em relação a isso. A pessoa investiu lá no consórcio, contemplou a carta dela e vai transferir para uma pessoa ganhando um lucro bem alto em cima dessa operação. Então, a gente tem clientes que fazem isso e eles estão conosco recorrentemente. Eles fazem, investem, Muitos contemplam e vendem a carta de consórcio. A carta Então, já contemplada. Entendi. Então, pelo que eu entendi, então, ele fica ele é contemplado e aí eu posso transferir essa contemplação que eu tive para outra pessoa, que aí no caso eu acabo vendendo, né? Porque como ela quer o crédito, né? E tem muita gente que tem dificuldade, mas é tranquilo poder transferir esse crédito? Na verdade, não é que tem dificuldade. Tem clientes que são imediatistas. E a verdade é, quem é imediatista paga caro. Sim, né? claro. Você quer rápido. Então, um exemplo, eu quero comprar um carro de 70 mil. Aí nós vamos dar a consultoria, Pedro, qual o valor de entrada, qual o valor de parcela. Quando você nos disser todas essas informações que nós precisamos, nós vamos entender se você é um cliente que vai comprar uma carta contemplada, que nós já temos, né, na nossa base, porque são de investidores. Então, nós vamos te vender ou a carta contemplada imediatamente para você faturar o carro na hora, ou nós vamos fazer um planejamento para também contemplar você, ou de uma forma acelerada, ou você vai investir e vai ficar ali pagando. Então, vai depender da sua condição. Entendi. Qual o valor que você pode pagar de parcela, quanto você tem de lance para conseguir nos ajudar na contemplação, ou se você vai utilizar somente o nosso lance. Por isso que nós falamos sempre, nós primeiro damos essa consultoria para atender melhor o cliente. Agora, a Ana Carolina falou sobre o cliente investidor. Então, são empresários que nós temos na nossa base de dados, que eles vão fazendo planos conosco, vários consórcios, e colocam à venda. E aí a sua pergunta, é fácil transferir? Sim, é um termo de transferência, um valor que a administradora cobra para fazer essa transferência e pronto, já está no nome do cliente. Sim, mas como é crédito, não tem. Aí você transfere para o outro o crédito, então depois você já não tem mais nada a ver, então, Nada. ali, porque aí o pagamento já fica com o outro. Sim. E já fica tudo. Tudo no nome do outro, de Tudo quem no está nome comprando. do outro. Isso acontece geralmente quem não tem crédito muito alto, então, né? Ou então quem tem negativação? Não, quando você contempla, você faz um crédito, exemplo, 70 mil, tá? Você contemplou a carta, está livre para você utilizar. Você passa 70 mil, eu posso Livre. utilizar de crédito 70 mil reais. Só explicando uma Isso. coisa, o consórcio tudo tem que ter garantia. Então, se você fez um crédito para veículo, um veículo precisa ser alienado, tá? É uma garantia para o grupo. Se você fez para imóvel, vai ter um imóvel alienado. Então, essa transferência da carta de crédito, ela acontece geralmente antes da alienação. Ou seja, você tem o crédito de 70 mil para colocar um veículo em garantia. E antes de você informar o veículo, você fala, eu quero vender a minha carta de crédito. E aí você vende a sua carta de crédito. Vamos supor, você investiu 2 mil reais. Você vai escolher qual que é o valor que você quer vender. Eu quero 10 mil por essa carta de 70 mil. Entendi. Entendeu? Então seria 2 mil reais o que você pagou. E 8 mil você vai ter de lucro dessa operação. Entendi. Isso aí. Aí fica disponível os 70 mil para poder fazer o financiamento ali. Para né? fazer a alienação. Isso. Tá. Os 70 mil você pode ou comprar o carro,
se você quiser, Ou você pode pegar os 70 mil, é isso? e vender a carta, E vender a carta. se você quiser. Não, sim, mas eu tô te falando para quem eu transferi. Ali, naquele momento eu transferi. Então, ele tem 70 mil ali para poder gastar. Isso. Ali, mas ele tem os 70 mil, mas isso daí, como é que ele vai pagar? Ele vai pagar ele vai pagar todo Por mês mês. por parcela. Sim. Então, pelo que eu pude entender, é como se eu estivesse vendendo o meu crédito para ele. Sim. E aí, vamos supor que ele é um negativado. Isso tem algum problema no momento que for fazer a transferência para ele? Esse crédito que você está vendendo, 70 mil, é um crédito, só falando antes, bem diferente do financiamento. Porque esse Entendi. crédito vai ter uma taxa de 8%, 10% no plano todo. Então, às vezes, 60 meses você vai estar com uma taxa de 8%. É um crédito muito atrativo para quem está Entendi. pagando parcelado. É um poder de compra à vista, pagando pequenas prestações por mês. Não, sim, mas aí aquela pessoa para quem eu vendi a carta ali, aí ele comprou o carro, ele vai pagar ali as parcelas. Isso. Mas no momento que eu vendi a carta e transferi para ele, não tem problema nenhum se ele tiver negativado ou não, não tem problema nenhum. A administradora vai fazer uma análise pessoal nele. Caso ele Entendi. seja negativado ou tenha baixo score, eles vão pedir garantias extras. Entendi. Pode ser um avalista, Tá, o que não acontece no entendi. financiamento. Entendi, agora eu entendi. Então, assim, ele ter algum problema de crédito, para quem eu for transferir a carta, se ele tiver algum problema de crédito, então pode acontecer de ele ter que ter um avalista, alguém como garantia, de qualquer forma. Pode acontecer. Por isso que nós falamos antes que a gente precisa da consultoria para entender esse cliente melhor. Quando esse cliente tem algum score baixo, alguma restrição, nós vamos indicá-lo, às vezes, para alguma administradora que é menos burocrática, que vai aceitar um avalista, porque não são todas que aceitam, que vai aceitar uma comprovação de renda através de um extrato bancário. Então, são vários requisitos que talvez uma administradora queira do cliente e esse cliente não vai atender, então nós colocamos ele em outra administradora para facilitar também a vida dele. Então, de um modo geral, claro que o cliente precisa ter um bom nome, só que nós temos algumas condições também de algumas administradoras que vão aceitar uma garantia complementar, como ela disse. Talvez um avalista, talvez um outro bem em garantia. Tudo é estudado na análise. Então, nós fazemos essa pré-análise antes para também orientar o cliente o que fazer de melhor. Entendeu? Entendi. Para depois não ter complicações, depois da contemplação. Sim, entendi. Mas eu tô te falando porque é dúvida de um leigo que muita gente deve ter, já deve perguntar para vocês, né? Sim. E com certeza, Pedro, você vai sair daqui com uma venda de consórcio, já comprou. Entendi. E aí me diz, quais são as principais dúvidas que quando chegam até vocês, assim, tipo assim, 3 principais dúvidas que chegam e a pessoa tá meio perdida, e aí você acaba ajudando nessa consultoria. Uma delas é se demora a contemplação. Entendi. Você demora. E demora quanto tempo? Então, aí é aquilo que a Sandra comentou, a gente vai fazer toda a consultoria com o cliente antes, vamos entender ali o que ele quer, ver o perfil dele. Entendi. E aí a gente vai ver a melhor opção para poder oferecer. E a questão da demora, a gente vai trabalhar com um lance justamente para ocorrer a contemplação o mais rápido possível. Entendi. É o lance embutido, o lance do próprio cliente, são várias formas. Tá? Entendi. Qual outra dúvida que costuma ser recorrente? Só falando uma coisa, primeiro a gente vai conscientizar o cliente, porque a pressa tem custo. Ele quer uma coisa mais rápida, talvez não seja o produto que ele deva fazer. O consórcio sem ser contemplado. Seria uma carta contemplada ou um financiamento. Isso tudo é explicado a ele durante a consultoria. Então, pergunta se é seguro, né? Não é golpe, principalmente aqui no Rio, Sim. né? Não é golpe. Olha bem, a Triunfo, geralmente, ela só intermedia tudo. Então, o cliente vai fazer pagamentos no nome da administradoras, que são, como a Carol falou aqui, são monstruosas, elas são empresas grandes. Então, o cliente já paga no CNPJ da administradora. Então, tem total segurança. A Triunfo também só trabalha com administradoras, né? A Carol pode falar um pouco disso, né? Da regulamentação.
Que é? Administradoras que são fiscalizadas e regulamentadas pelo Banco Central. Entendi. Existe uma lei, Pedro, que é a 11795/2008, que fala sobre o sistema de consórcio. Então, essas administradoras, elas seguem essa lei. Essa lei, ela vai falar sobre o consórcio, sobre a adesão, sobre a permanência do cliente e também a desistência desse cliente. E elas seguem a lei rigorosamente. Então, o cliente, existe o Banco Central, que ele realmente vai assegurar toda a operação de consórcio. Para te dizer bem, assim, tranquilo, é uma operação muito segura hoje em dia. Entendi. Então, ninguém faz contrato com Triunfo. Triunfo intermedia, fazem com a administradora. E como nós, na nossa empresa, nós temos uma advogada, todas as administradoras que trabalhamos, elas são regulamentadas pelo Banco Central. Então, é totalmente seguro o cliente fazer os pagamentos. Antes tem um contrato que é da administradora com o cliente, e ele vai finalizar fazendo o pagamento diretamente no CNPJ da administradora que está fazendo. Entendi, que tá? aí é gerado um boleto, então, né? E aí ele vai pagando esse Isso. boleto. Justamente, Entendi. mensalmente. Eu lembrei outra dúvida. Sim, Eu vou ficar pagando sem ter o bem? sim. Sim, mas por que vocês acham que tem essa dúvida? Porque de uma certa forma, né? Sim. É algo que eu acho que justamente às vezes pela dúvida do que é consórcio, eu acho que deve ficar com essa insegurança, né? Na verdade, consórcio é uma maneira inteligente de se adquirir bens. E ele não serve somente para pessoas de baixa renda ou que têm o nome restrito. Não, muito pelo contrário. Vários empresários, pessoas que têm uma capacidade financeira altíssima, investem, alavancam patrimônio através do sistema de consórcio. Entendi. Então, não é só para, eu tenho nome sujo, não. E a Triunfo, ela vai entender melhor esse cliente através dessa consultoria para direcioná-lo no que fazer. Eu tenho pressa, mas tenho nome com restrição, não tem entrada para o financiamento, não consegue comprar a carta de crédito contemplada, o que resta é fazer o sistema de consórcio. Se ele tiver condição de nos ajudar no lance, ok, acelera também a contemplação. Ele também, para dar um lance embutido, ele precisa utilizar um crédito um pouco maior. Se ele vai utilizar um crédito um pouco maior, ele tem que suportar também a parcela maior. Então, como nós dizemos sempre lá, não é sobre nós, é sobre o perfil do cliente. Então, Entendi. entendendo, a gente vai direcioná-lo. O bom é isso, Pedro, que Entendi. a Triunfo é uma empresa que ela trabalha com várias administradoras, podendo atender o cliente 100% com excelência por conta disso. Entendi. Então, Sandra, eu queria que você aproveitasse, então, falasse, aliás, para aquela câmera ali, aquela câmera que está ali, e eu queria que você me vendesse um consórcio nesse momento. Eu quero comprar um consórcio de casa. O que você diria para mim? Tá, e você já me falou qual o valor? Eu vou ter Então. que iniciar tudo isso ou você já vai me falar o Não, valor? eu vou te falar o valor aqui. Eu quero comprar um veículo de 90 mil. Como é que funcionaria? Veículo ou imóvel? Hã? Veículo ou imóvel? Tá, vamos supor que eu quero comprar um imóvel, então, de 450 mil. Tá, e vai falar também sobre o valor Não. da entrada? Você já vai Sim, falar? sim. Eu vou vender não, normal, você vende começar do normal. zero. Isso, me vender normal. 450 mil. O Felipe acho que te venderia também. Aham. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, você quer comprar um Um imóvel imóvel de 450 mil. Isso. Tudo bem. O que eu gostaria de saber primeiro, Pedro, é qual o valor de entrada, né? O valor disponível que você tem para fazer esse investimento para a compra desse imóvel. Tá, eu não tenho um valor disponível e eu gostaria para daqui a um mês, mais ou menos, já ter essa carta de crédito. Muito bom. Então, e o valor de parcela que você poderia pagar? Quais são, nessas condições, quais seriam os valores de parcela disponível para mim? Então, primeiro, né, eu pensaria numa consultoria para você. Você é um cliente que tem um perfil que quer um crédito de 450 mil, não tem nenhum valor para nos ajudar de lance, e uma parcela eu teria que dobrar esse crédito ou fazer um lance embutido na faixa aí de 30% ou 50%. Então, vamos dizer, você precisaria de uma parcela de R$4.000. Você conseguiria? R$4.000 em quantas vezes?
Então, aí eu teria que fazer Fazer as os contas, cálculos os de quanto cálculos, seria. para eu te apresentar uma proposta. Entendi. Mas você é um cliente que realmente você não tem um valor disponível, eu teria que utilizar o meu lance porque você disse que tem pressa para adquirir. Eu tenho o produto para você, mas eu preciso te conscientizar que você não adquiriu esse imóvel antes, por quê? Entendi. Entendi. Agora, eu tenho os 4.000 disponível por mês. E isso daí eu vou ter que esperar até completar, então, todo esse valor. Qual é a garantia que eu tenho? A sua garantia ela é contratual. O contrato te garante a contemplação. O que nós não podemos dar garantia de datas de contemplação. Entendi. Que você vai ser contemplado, isso é fato. Tá? Vai ser contemplado. Agora, a Triunfo, ela trabalha na estratégia para que isso ocorra de uma maneira mais rápida, mais acelerada. Então, o que nós vamos utilizar? O lance embutido, a escolha do grupo, a escolha da numeração desse grupo. Então, são vários fatores que vai levar à aceleração dessa contemplação. Perfeito, então. Negócio fechado. Ah, eu sabia! Gente, agora não sei quem de vocês gostaria de que olhasse para a câmera e falasse como que pode entrar em contato com vocês. E quem deseja adquirir um consórcio, seja de imóvel ou veículo, é só entrar em contato através do nosso Instagram, que é triunfo.soluçõesfinanceiras. E quem deseja adquirir um consórcio, seja de imóvel ou veículo, pode entrar no nosso Instagram e chamar a gente por lá. É triunfo.soluçõesfinanceiras. Ou através do nosso telefone, 21 97649 7962. Para você que deseja adquirir um bem, que seja um imóvel, um veículo, um pesados, um caminhão, um maquinário, ou mesmo fazer um capital de giro, a Triunfo é especialista em liberações de crédito. Vocês já viram que nós damos uma consultoria para entender melhor o cliente e poder oferecer, através de várias instituições bancárias, uma melhor condição para cada cliente. Então, nós dissemos sempre que não é sobre nós, é sobre o cliente. E o nosso maior desejo é realizar os sonhos dos nossos clientes. Temos vários casos de sucesso e já há muitos anos fazendo esse trabalho. Tá bom, então. Gente, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. E, gente, não esqueçam que vai estar disponível, tá? Vai estar disponível esse episódio aqui em breve. Fiquem ligados e não deixem de seguir a Triunfo. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.